Agora mais um destaque desta terça-feira. Em mais uma entrevista, desta vez à Rádio Passos de Minas Gerais, Lula voltou a defender a regulação da mídia. Essa é pelo menos a 10ª vez que ele retoma a pauta depois que saiu da cadeia. O petista afirmou que a internet é interessante, mas sugeriu um limite. A internet, que é uma coisa extraordinária para o avanço da humanidade, sabe, para a imprensa, para a comunicação. Ou seja, com a internet você não fica ouvindo apenas matéria, você interage com ela, você vira repórter, você faz perguntas. Sabe o que acontece? É uma coisa muito interessante, mas tem que ter um limite, porque a maldade tomou conta. Como de costume, ao final da fala, Lula afirmou que a regulação não se trata de censura. Guilherme Fiuza. Ô, Vitor, o Lula está em berço esplêndido no colo da imprensa, né, do consórcio, que antigamente se chamava imprensa, criou um consórcio para fazer uma espécie de monopólio da verdade, né, dizer que determinados assuntos, aí tem as milícias checadoras, né, então, assim, determinados assuntos, falsa ciência, ficam repetindo propagandas fajutas, né, nessa pandemia. Ficaram perseguindo, inclusive, pessoas e médicos que buscavam tratamentos para a Covid. E parte desses tratamentos aí, hoje em dia, ganhando robustez na literatura, possivelmente a caminho de uma ciência consolidada de tratamento, né? E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Ali entre quatro paredes de vários consultórios de figurões, de medalhões, não é de médico alternativo, não, se receitava esses remédios. E esse consórcio, né, onde o Lula, um ladrão condenado a mais de 20 anos de prisão e que deveria estar preso para pagar pelos seus crimes, que fizeram muito mal ao país, o Lula é um paparicado, um mimado por essa imprensa. A gente nunca viu nada parecido. Eu nunca vi, em mais de 35 anos de jornalismo, nada parecido, né? Deveria ser, no mínimo, controverso essa reaparição do Lula, com tudo que ele fez. No entanto, esse consórcio não dá um pio. Então, eu fiz o paralelo sobre a questão da medicina para dizer o jogo que está jogando esse consórcio. Tem uma diretriz, tem uma cartilha, a quem interessa. Virou isso, né? É um consórcio. E a gente finge o tempo todo que é verdade, que nós estamos aqui, que é o que o Lula está fazendo, né? Existe, então, essa suposta doutrina, né, depuradora do debate. Fala-se, aliás, muito em depuração nos dias de hoje, né? Contra os imundos, os sujos, os cheios de ódio, né? Vocês acham que esse discurso parece com o quê? Volta um pouquinho no século XX, lá atrás, na primeira metade. Então, o Lula, Vitor, ele não tem nenhum projeto, ele já teve, quando ele era presidente, ele tentou contrabandear controle de imprensa através de decreto de direitos humanos e tal. Hoje em dia ele está feliz da vida com isso que antigamente era a grande imprensa. O que ele está fazendo é repetir esse discurso. Eles querem criminalizar, e essa matéria, volto a dizer, ela está no Congresso brasileiro para virar lei. E aí esses malucos, esses que hoje, né, que muitos até que já foram respeitáveis e hoje viraram essas figuras obscuras, com um chicotinho debaixo do braço, perseguindo, delatando geral. Essas figuras vão partir para cima, né, com as devidas proteções das togas, vão partir para cima de quem falar o que eles não queiram na internet, especialmente nesse ano de eleição, né? Então, vocês entenderam o que o Lula está falando, de controle dos excessos e tal. Ele quer que não falem mal dele. Ele quer, provavelmente, Vitor, por exemplo, que não se fale sobre os crimes que ele cometeu, que ele já está dizendo aí que é inocente. E vocês não duvidem, se não houver, volto a dizer, se não houver o contraste dos parlamentares brasileiros, dos senadores brasileiros, dos juízes brasileiros, dos procuradores brasileiros, essa tentação autoritária, vai ser crime você ser
alguém que fala publicamente sobre os crimes que o Lula cometeu, né? Só vai ser permitida a liberdade de expressão a quem disser que o Lula, esse santo homem, é inocente. Você, Zé, 2 minutos. Veja bem, ele pede limites. E quem daria o limite? Ele, Lula, né? Veja que coisa, veja o que ele quer. Eu quero colocar limites. Vai colocar limites na sua casa, vai colocar limites na sua cabeça e no seu pensamento. E limites no que você fez durante a sua gestão aqui dirigindo o país. Isso é um absurdo, é uma insistência. Quando ele era presidente da República, o Franklin Martins mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei, criando o Conselho, exatamente para tentar limitar a ação de jornalistas, né? E não conseguiu. O Congresso Nacional, mesmo quando Lula tinha a maioria lá, simplesmente desprezou. Isto é muito perigoso, né? Veja bem que agora está muito mais difícil, porque antes os jornalistas tinham o monopólio do jornalismo, né? Hoje não. Nós, jornalistas, dividimos espaço com várias pessoas que vieram de várias outras áreas, que falam à vontade. O que eu defendo e vou defender sempre é a responsabilização. Quer dizer, essa liberdade que a Constituição dá, liberdade de expressão, que é muito forte. Em alguns países, como nos Estados Unidos, é uma liberdade quase que absoluta, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Mas eu acho que tem sim que ser acompanhada de responsabilidade. Mas o que Lula tenta fazer é o controle total. Ele que falou na palavra limites, que ele vai colocar limites lá na casa dele.